Jesus Cristo, nesta Santa Missa do 10º domingo do tempo comum, nós vamos rezar pela alma de João Moro, Estela Dedan, Armando Moro, Aparecida Moro, Marinei Aparecida Marques Moro, por todas as almas, pela alma do Paulo de Oliveira, pela saúde da Dona Maria de Luz de Oliveira, pela alma da Dona Irene Enéas do Nascimento, e também por todas as nossas intenções que trazemos no coração. Pode falar? Também nessa missa vamos lembrar de rezar pela Marinete e também pelo marido dela, o Severino, que praticamente está cuidando dela, assumindo tudo. Uma pessoa realmente que precisa de muita bênção, né? Um momentinho. Ah, achou o desenho, né? Aqui que está o desenho. Guarda aí que nós vamos voltar depois. A Marinete e o Severino também rezar pela alma de José Francisco e Maria das Dores Ramos, a alma da Dona Rosa Soares, a alma do Moisés Antônio Ferreira de Carvalho e também a alma do Luiz Martiniano Menezes. E também rezar em ação de graças para a Dona Elizabeth Hernandes dos Santos e pelos seus pais já falecidos, Dona Elza Aparecida e seu Randal Ramiro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça e a paz de Deus, nosso Pai, de Jesus Cristo, nosso Senhor, esteja sempre convosco. Muito bem. Esse missalzinho, hein? Sem vergonha. Posso falar? O Senhor Jesus, que nos convida à mesa da palavra da Eucaristia, nos chama para segui-lo com fidelidade, com firmeza. Reconheçamos ser pecadores e invoquemos com confiança a misericórdia do Pai, porque a gente precisa de mais da conta. Senhor, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe e absolva os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Glória a Deus nas alturas. Foi bom demais. Vai. Licença. Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus, Pai. Tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo. Só vós, o Altíssimo. O Espírito Santo. Oremos, ó Deus, fonte de todo bem, atendei ao nosso apelo e fazei-nos por vossa inspiração pensar sempre o que é certo e realizá-lo com a tua ajuda. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Ouçamos o texto. Oséias. Bravo, hein? Leitura da profecia de Oséias. É preciso saber segui-lo para reconhecer o Senhor. Certa como a aurora é a sua vinda. Ele virá até nós como as primeiras chuvas, como as chuvas tardias que regam o solo. Como vou tratar-te, Efraim? Como vou tratar-te, Judá?
O vosso amor é como nuvem pela manhã, como orvalho que cedo se desfaz. Eu os desbastei por meio dos profetas. Arrasei-os com as palavras de minha boca. Como luz, expandem-se meus juízos. Quero amor e não sacrifícios. Conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A quem procede retamente, farei ver a salvação que vem de Deus. Falou o Senhor, Deus soberano, convocou toda a terra, do Oriente ao Ocidente. Disse Deus assim: não é pelos sacrifícios que eu te repreendo. Os teus holocaustos estão sempre na minha presença. Se tivesse fome, não diria a vocês, porque meu é o mundo e tudo que nele existe. Comerei porventura essas coisas que vocês me oferecem, carne de boi, de touro? Por acaso eu vou beber sangue de cabrito? Ofereça para mim, disse Deus, verdadeiros sacrifícios de louvor e cumpra os votos feitos ao Altíssimo. Invoca-me no dia da tribulação e eu vou te livrar e vocês irão me agradecer. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, Abraão, contra toda a humana esperança, firmou-se na esperança e na fé. Assim tornou-se pai de muitos povos, conforme lhe fora dito: assim será a tua posteridade. Não fraquejou na fé à vista de seu físico desvigorado pela idade, cerca de 100 anos, ou considerando o útero de Sara já incapaz de conceber. Diante da promessa divina, não duvidou por falta de fé, mas revigorou-se na fé e deu glória a Deus, convencido de que Deus tem poder para... Esta sua atitude de fé lhe foi acreditada como justiça, afirmando que a fé lhe foi creditada como justiça. A Escritura visa não só a pessoa de Abraão, mas também a nós, pois a fé será acreditada também para nós, que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, Jesus, nosso Senhor. Ele, Jesus, foi entregue por causa de nossos pecados e foi ressuscitado para a nossa justificação. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Fiquemos todos de pé. Aleluia, aleluia, aleluia. Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus, partindo dali, viu um homem de impostos e disse para ele: segue-me. Mateus, vieram muitos cobradores e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que o teu mestre come com os cobradores de impostos e com esse bando de pecador?
Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico nenhum, mas sim quem está doente mesmo. Aprendam, pois, o que significa o que disse o profeta Oséias: eu quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, os que se acham salvos. Eu vim para chamar os pecadores. Palavra da salvação. Vamos sentar um minutinho. Nesse mês de junho, todo ele é dedicado ao Sagrado Coração de Jesus, ao coração de Cristo. Mas também nesse mês de junho, sob a luz do coração de Jesus, nós celebramos Santo Antônio de Pádua, o nascimento do São João Batista e o dia do chefe da nossa igreja, instituído por Jesus, São Pedro. De fato, Jesus é o centro, é o ponto de equilíbrio. Jesus é o sentido mesmo da vida de quem tem fé. Toda pessoa, todo mundo precisa disso. Ter equilíbrio, achar um ponto de equilíbrio, um centro de equilíbrio ali para a sua própria vida. A bondade, a verdade incomensurável de Deus nos ajuda a se aliviar desse cansaço da vida cotidiana. É verdade, cada um de nós, quando fica quieto, sim, bem em silêncio, precisa sentir não somente o coração da gente que bate, mas de maneira mais profunda, precisa sentir o palpitar dessa presença de Deus confiável, que pode ser percebida com os sentidos da fé, e que, no entanto, é muito real. É a presença de Jesus Cristo. Jesus, o coração do mundo. Portanto, nesse mês de junho, a gente tem muito o que comemorar, no sentido espiritual. O coração de Jesus, esses três grandes testemunhas da fé católica e cristã. O evangelho de hoje, como vocês observaram, narra o chamado de Mateus por Jesus. O chamado desse homem, considerado pelos judeus e por todos como extremamente pecador, um homem indigno. Jesus chamou um homem indigno, detestável. O chamado dele está entre os 10 milagres que Jesus realizou. Engraçado que tem em conta os 10 milagres e no meio tem o chamado do Mateus. Interessante. Essa visão, né? Sobre... A gente fica tão impressionado com certas coisas. Jesus expulsou o demônio daquele. Jesus expulsou aquele. E um simples chamado, a gente não presta muita atenção. O São João Crisóstomo tem uma homilia, né, sobre São Mateus, que ele fala isso, né? Manuseava dinheiro impuro, porque tem dinheiro limpo e tem dinheiro sujo. Isso desde a antiguidade. Tem dinheiro limpo e tem dinheiro sujo. O Mateus, ele dava o dinheiro sujo. Um dinheiro que era cobrado imposto. Ele tinha essa missão. Os romanos pegavam o cara lá e falavam: você vai ser cobrador de imposto, vai ser funcionário público, mas não é funcionário público. E ele tinha essa missão, cobrar os impostos, que era uma coisa horrorosa, né? E pegava todo esse dinheiro, fruto da exploração, porque os cobradores de impostos eram considerados pessoas muito corruptas. Eles alteravam, né, o imposto, né? Eles aumentavam. Mas isso tem uma explicação razoável, né? Não é bem corrupção. A gente fala de corrupção, mas não é bem no sentido moderno da palavra. Eles não recebiam de salário.
Então era costume, isso desde quando surgiu, né? Era costume o cobrador do imposto cobrar uma taxinha a mais, porque aí acabava virando o salário da vida dele para eles viver, porque os romanos não pagavam nada, né? Os romanos queriam que o povo trabalhasse 7 por 0, hein? Os opressores, 7 por 0, o povo não pode ter descanso, né? Então o povo, o judeu, daquela coisa, dava um jeitinho ali, para que quem trabalhasse nesse regime pudesse viver, ter alguma coisa. Mas Mateus é detestável mesmo, né? Era um consenso mesmo, não só ele, todos os cobradores de impostos, né? Lidavam com dinheiro sujo, dinheiro impuro. Por que o dinheiro era sujo? Porque era um dinheiro injusto. Injusto. Os romanos faziam aquelas coisas, o Império Romano era tudo bonito, lindo, né? Mas a custa de quê também? Né? A custa da injustiça, da exploração tributária, né? Que era muito grande. E além disso, ele como trabalhava 7 por 0, escala 7 por 0, para os, os romanos, ele também, de certa forma, ele tinha que falar quem tinha pagado imposto, quem não tinha pagado imposto. Então o povo não gostava muito deles, não, porque era um delator, né? Era um cara que não podia confiar nada neles. Os evangelhos, então, sempre associam os publicanos, os cobradores de impostos, os pecadores e com as prostitutas. Essa é a visão do povo que tem deles, né? Para escândalo de todo mundo, Jesus acolhe Mateus e transforma Mateus em apóstolo. Em todos os 10 milagres contados no Evangelho de Mateus, o milagre que Jesus realiza, talvez o milagre maior, seja o chamado de Mateus para ser apóstolo. Jesus começa com essa acolhida. Jesus acolhe o Mateus. E depois é acolhido. Mateus acolhe Jesus. É uma acolhida escandalosa de Jesus, que revela, na verdade, a autoridade dele e quem ele é. O chamado e a acolhida de Jesus chegam até as pessoas de baixo nível mesmo. Baixo nível social, baixo nível moral, né? Enquanto eles vivem lá daquele jeito. O chamado de Jesus chega até eles. É impressionante. Tudo se complica mais ainda quando o Evangelho, logo depois, conta a presença de Jesus assentado à mesa com os pecadores numa refeição. Os fariseus, cheios de raiva, né? Vendo isso, perguntaram para os discípulos. Não foi para Jesus, e não tinha nem peito para perguntar na cara deles. Tinham medo, eles rodearam os discípulos. Por que o seu mestre come com os pecadores e os publicanos? E o conflito vai aumentando. Aí vai aumentando. A resposta de Jesus ressalta a mais profunda ignorância dos fariseus. Essa gente que tem ódio, que tem inveja, que tem assim muito despeito, é tudo gente assim profundamente ignorante. É feio ser ignorante. Ignorante é a pessoa que você fala uma coisa, não é como se tivesse falado nada. Você fala, isso daqui é uma vela, viu? Olha que vela bonita. Ou então você diz assim, isso daqui é uma cobra cascavel, tá vendo? É uma cobra cascavel. Ela olha para a mesma coisa e fala, que florzinha bonita, é uma florzinha. É uma pessoa ignorante. É feio ser ignorante, ser mal educado. É feio, é horroroso. Hoje em dia tem uma certa, assim,
pessoas parecem que têm prazer de ser ignorante. Entende? Que é a coisa mais feia do mundo. Ser burro é horrível. Ser burro é feio, gente. Ser burro, ignorante, mal educado é feio, né? Então, a resposta de Jesus revela a ignorância desses fariseus. E Jesus fala para eles: vocês que lê tanta Bíblia, que lê tanto, que estuda tanto, vai aprender, viu? Vai lá. Aprenda direito. E depois vocês iam falar qualquer coisa comigo. Jesus, além disso, relembra o provérbio, né, do médico, né, da medicina. E mais, lembra o ensinamento do profeta Oséias. Um rapaz que, olha, Deus me livre e guarde. Nunca vi um profeta tão brabo igual o profeta Oséias. Ele não perdoava mesmo. Ele denunciava manipulação da religião. Essas coisas, né? Ele falava, vocês vêm aí e fica cantarolando, incenso para cá, aí cantarola, aí não sei o quê, eu não quero, Deus não quer saber dessas coisas, não. Vocês estão pensando que vocês enganam a Deus? Oséias era assim. Imagine, numa época dele, você falar isso num público que Deus, nossa senhora, Deus não quer nada disso, não. Ele falava, Deus quer a misericórdia. Esse é o verdadeiro sacrifício que a gente tem que fazer. E por isso que o Salmo diz, Deus fala assim, eu vou comer isso daqui, nossa, aqui, não adianta nada você trazer boi morto aqui para mim. Eu vou beber sangue de cabrito, por acaso? Deus fala essas coisas brabas. E o profeta Oséias repete para o povo todo na época dele. E Jesus relembra o profeta Oséias, né? Oséias quis tirar o povo da ignorância, né? O assunto da misericórdia está presente nos profetas. Estão sempre dentro de um contexto social ali, sempre. O chamado de Mateus por Jesus e a sua pronta adesão, né? É impressionante, ele larga tudo lá. Pronta adesão ao grupo de Jesus é um milagre de verdade. Que olha, você estar pronto para fazer o bem, se juntar é raro. A gente sempre dá um jeito de... agora eu não posso, agora não... hoje vai ter o jogo da Copa, caramba! Vai ter o jogo da Copa. E não pode marcar nada na hora do jogo da Copa. Sabe essas coisas? É difícil, realmente, a gente enfrentar, estar disponível, desejar, querer, né? Estar pronto para se unir ao grupo de Jesus, né? A boa notícia do Evangelho é essa de hoje, a misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus é capaz de derrubar todo tipo de muro que separam as pessoas. Jesus é a riqueza da misericórdia. Como diz o Paulo, Deus é rico em misericórdia, na carta aos Efésios, capítulo 2. Deus é rico em misericórdia. Jesus é a riqueza da misericórdia de Deus que existe em Deus. A misericórdia é o ambiente onde habita o amor verdadeiro de Deus. Nós aprendemos que Deus é amor, e é verdade. É nessa ambiente que está a misericórdia, a prática da misericórdia. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e todas as coisas. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai, antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro e Deus verdadeiro, gerado, criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas, e por nós, homens, para a nossa salvação,
Olhai, Senhor, com bondade à nossa disposição em te servir, e para, para que a nossa oferta te seja agradável e nos faça crescer no amor. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade é digno e justo nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus Eterno, Todo-Poderoso, vós nos concedeis a cada momento o que mais nos convém e conduzis a Igreja por admiráveis e diversificados caminhos. Vós não cessais de ajudar a Igreja, com a força do Espírito Santo, para que seja sempre fiel ao teu amor. Jamais deixe de invocar-vos na tribulação, nem se esqueça de louvar-vos na alegria, por Cristo Senhor nosso. Por isso estamos todos associados aos anjos e aos santos do céu, cantando, dizendo a glória de Deus a uma só voz. O céu, hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo, fonte de toda santidade. Santificai, pois, esses dons, derramando sobre eles o teu Espírito Santo, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão. Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isso é meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, Jesus tomou o cálice em suas mãos e deu graças novamente. E entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e da eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé e do amor. E proclamamos a vossa ressurreição, celebrando o memorial da morte e da ressurreição do teu Filho, nós te oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação, e te agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na tua presença e te servir. Suplicantes, te pedimos que, participando da Eucaristia, do corpo e do sangue de Cristo que celebramos, sejamos também reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da tua Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade em comunhão com o Papa Leão XIV, com o nosso Bispo da Diocese do Almunhaque, com todos os leigos e padres de todas as paróquias do Brasil, que lutam pelo bem-estar social e espiritual do povo de Deus. E assim, somos praticantes da verdadeira fé cristã e católica. Lembrai-vos também, ó Pai, na tua misericórdia, de todos os nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição, e de todas as pessoas que partiram dessa vida. Acolha-os todos junto a vós, no brilho, no fulgor, na luz da tua face.
Enfim, nós te pedimos, tenha piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os apóstolos e todos os santos que neste mundo viveram na tua amizade, a fim de te louvar e glorificar por Jesus Cristo, vosso Filho, crucificado e ressuscitado, que vive gloriosamente. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Muito bem. Rezemos com amor e confiança a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não os deixeis cair em tentação. Livrai-nos de todo mal, Senhor, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela tua misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de todo tipo de perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Tende piedade de nós, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. O pecado do mundo. Corpo e sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Oremos, Senhor de bondade, tua força salvadora, nos liberte de todas as maldições e nos conduza pelo caminho do bem. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Deus sempre alimente a todos com os ensinamentos da fé e faça a todos aqui presentes perseverar nas boas obras. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A missa terminou. Vamos em paz, que o Senhor acompanhe vocês hoje e sempre.